Maria era dona de um pequeno restaurante em um bairro tranquilo. Os tempos estavam difíceis, e ela lutava para manter o local aberto. Em uma noite chuvosa, um senhor idoso entrou no restaurante. Apesar de suas próprias contas estarem acumulando, Maria percebeu o olhar faminto do homem e decidiu servir-lhe uma refeição quente, sem cobrar nada. Ele comeu em silêncio, sentado em um canto discreto. Quando terminou, deixou algo na mesa. Não era dinheiro, mas um bilhete simples que mudaria a vida de Maria de formas que ela jamais poderia imaginar. Olá a todos, bem-vindos ao Contos Inesquecíveis. Hoje, trago para vocês uma história que promete aquecer o coração. Maria administrava seu pequeno restaurante há 5 anos. Era um lugar acolhedor, localizado em uma esquina tranquila, com apenas 8 mesas e um balcão modesto. As cortinas xadrez vermelhas e brancas já estavam desbotadas pelo tempo, mas tudo era impecavelmente limpo. Todas as manhãs, Maria acordava às 4 da madrugada para preparar os pratos. Ela fazia tudo do zero, utilizando as receitas que aprenderá com sua avó. O aroma de pão fresco e sopa caseira preenchia a pequena cozinha enquanto ela trabalhava sozinha para economizar com funcionários. Nos últimos meses, o movimento estava fraco. Após o horário de fechamento, Maria olhou para as contas espalhadas sobre o balcão. Suas mãos tremiam enquanto contava o dinheiro arrecadado no dia. Não era suficiente para pagar o aluguel do próximo mês. Seu pensamento voou para os filhos, Tommy, de 12 anos, e Sofia, de 9. Ambos precisavam de materiais escolares novos, mas ela não tinha condições de comprá-los. Com os olhos marejados, Maria respirou fundo e recontou o dinheiro, torcendo para ter cometido algum erro. O boletim meteorológico indicava chuva para toda a semana, e dias chuvosos significavam ainda menos clientes. Sentada em seu restaurante vazio, ela ponderou se deveria vender sua aliança de casamento. Ele entenderia, pensou, lembrando-se do falecido marido. Afinal, as crianças precisavam comer. Naquela mesma noite, a chuva caía torrencialmente, enquanto Maria tentava encontrar forças para encarar mais um dia de incertezas. Lá fora, a chuva caía forte, e os postes de luz projetavam sombras longas pelas janelas do restaurante. Maria estava prestes a fechar mais cedo quando ouviu o sino acima da porta tocar. Um homem idoso entrou. Suas roupas estavam encharcadas pela chuva, e ele ficou parado perto da entrada, com a água pingando no chão. Seu cabelo grisalho estava desgrenhado, e o casaco tinha vários buracos. Apesar disso, havia algo gentil em seu olhar. Maria percebeu como ele estava magro. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava um chapéu desgastado. Com um sorriso acolhedor, ela se aproximou do homem. Ele parecia constrangido por molhar o chão limpo do restaurante. Maria pegou uma toalha atrás do balcão e entregou a ele. Não como há 3 dias, disse o homem com a voz trêmula. Perdi meu emprego no mês passado e gastei os últimos trocados com remédios. Seus olhos se voltaram para o chão. Não tenho dinheiro para a comida. Maria lembrou-se de seu primeiro ano no país. Muitas noites, ela dormira com fome, economizando cada centavo para alimentar os filhos. A lembrança daquela sensação de vazio ainda estava fresca em sua mente. Com ternura, ela guiou o idoso até uma mesa no canto. Hoje, você não precisa se preocupar com dinheiro, disse, com firmeza. O homem tentou recusar, mas Maria já estava a caminho da cozinha. Ela reacendeu o fogo no fogão e começou a cozinhar. Queria preparar algo especial, algo que aquecesse não apenas o corpo, mas também a alma. Ela decidiu fazer a sopa de frango de sua avó, uma receita que reservava apenas para momentos especiais com sua família. Escolheu os legumes mais frescos e caprichou na quantidade de frango. Enquanto a sopa borbulhava, Maria preparava um lote de pão fresco. O aroma reconfortante tomou conta do pequeno restaurante vazio. Enquanto cozinhava, seus pensamentos vagaram. Ela refletia sobre as dificuldades que enfrentará e o quanto pequenos atos de bondade tinham feito diferença em sua vida. Essa memória a inspirava a continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Maria pensou em seu pai,
que havia falecido há 10 anos. O homem idoso a fazia lembrar dele, com os mesmos olhos gentis e voz tranquila. Ela se perguntou se, em algum momento, seu pai já havia passado fome sem contar a ninguém. Enquanto o senhor olhava pela janela, acompanhando a chuva que caía, Maria percebeu que ele frequentemente enxugava lágrimas discretamente. Fingiu não notar, respeitando a dignidade dele. Ela sabia como era difícil aceitar ajuda, especialmente em tempos de necessidade. Quando a sopa ficou pronta, Maria colocou uma porção generosa de pão ao lado e ainda preparou um saco de papel com pães e biscoitos extras. Pensou consigo mesma, e amanhã pode ser outro dia difícil para ele. Não posso deixar isso acontecer. Com cuidado, ela serviu a refeição como se estivesse servindo ao próprio pai. O homem ficou olhando para o vapor que subia da tigela. A porção era grande o suficiente para 2 pessoas, mas Maria sabia que ele precisava disso. Com as mãos trêmulas, ele pegou a colher e levou a primeira colherada à boca. Uma lágrima escorreu pelo rosto enquanto ele saboreava a sopa. Isso me lembra a comida da minha mãe, de muito tempo atrás, disse ele, em um tom emocionado. Enquanto comia, começou a compartilhar memórias de jantares em família na infância. Maria, sentindo que ele precisava mais de companhia do que apenas da comida, sentou-se à mesa para ouvir. O restaurante estava vazio, afinal. Meu nome é Roberto, e apresentou-se. Trabalhei como contador até o mês passado, quando a empresa reduziu o quadro de funcionários. Ele comia devagar, aproveitando cada colherada. Trabalhei na mesma empresa por 30 anos, e continuou. Quando me dispensaram, só me deram 2 semanas de salário. Sua voz ficou mais pesada. Minhas economias foram todas para pagar as contas médicas depois que minha esposa faleceu no ano passado. Maria ouvia com atenção, assentindo de tempos em tempos. Então, compartilhou um pouco de sua própria história. Cheguei a este país sozinha, perdi meu marido e criei 2 filhos sem ajuda, disse ela, a voz enfraquecendo quando mencionou as dificuldades atuais com o restaurante. Roberto terminou a refeição e recostou-se, soltando um suspiro de satisfação. Parecia outra pessoa, com o rosto mais corado e uma expressão de alívio. Ele colocou a mão no bolso do casaco desgastado e puxou um pequeno bloco de anotações. Suas mãos, agora mais firmes, começaram a escrever algo. Enquanto isso, Maria recolhia os pratos, mas fez questão de lembrar. Não se esqueça do saco com pães e biscoitos. Roberto apenas sorriu, com uma expressão serena, como quem já havia decidido o próximo capítulo daquela noite. Maria ofereceu a sacola com os alimentos extras, dizendo: leve isso com você, pode ser útil. Roberto sorriu, com os olhos brilhando. Obrigado. Não recebo um gesto de bondade assim há anos, disse, lançando um último olhar ao pequeno restaurante. Quando ele se levantou para ir embora, deixou um bilhete dobrado sobre a mesa. Maria tentou impedir. Você não precisa deixar nada, disse com gentileza. Mas ele apenas sorriu e caminhou em direção à porta. A chuva havia parado, e, antes de sair, ele se virou e deu um último olhar caloroso antes de desaparecer na noite. Maria ficou olhando enquanto ele desaparecia na escuridão. Curiosa, ela foi até a mesa esperando encontrar um simples bilhete de agradecimento. Mas o que encontrou a fez sentar-se, paralisada de choque. Suas mãos tremiam enquanto desdobrava o papel. A mensagem estava escrita em uma caligrafia impecável. No início, ela pensou que seus olhos estavam lhe pregando uma peça. Leu uma vez, depois outra, e a cada leitura seu coração batia mais rápido. O bilhete não era apenas uma mensagem de agradecimento, era um cartão de visita acompanhado de uma carta manuscrita. Para sua surpresa, Roberto não era apenas um contador qualquer. Ele tinha sido o principal consultor financeiro de uma das maiores redes de restaurantes da cidade. A empresa que o dispensou era, na verdade, uma firma de investimentos renomada. A carta explicava: tenho observado seu restaurante há semanas. Vi como você trata a cada cliente como se fosse parte da família. Notei sua dedicação em oferecer comida de qualidade.
Estou à procura de alguém exatamente como você, alguém com habilidade e coração. Roberto continuava. Tenho contatos influentes na indústria de restaurantes. Prometo voltar amanhã com investidores. Vejo um grande potencial no seu pequeno restaurante. Sua gentileza esta noite provou que você é o tipo de pessoa com quem queremos trabalhar. Maria leu o trecho sobre os investidores várias vezes, suas mãos tremendo de emoção. Ela mal podia acreditar no que estava diante de seus olhos. Suas conexões mencionadas na carta eram nomes que Maria reconhecia de revistas de negócios, pessoas influentes, donas de redes de restaurantes espalhadas pelo país. A ideia de que eles poderiam se interessar por seu pequeno restaurante parecia surreal. Ainda assim, Maria ficou acordada até tarde naquela noite, limpando cada canto do restaurante novamente. Sua mente fervilhava de pensamentos. Será que isso está mesmo acontecendo? Pensava, imaginando seus filhos finalmente com roupas novas, as dívidas quitadas, e até mesmo a possibilidade de expandir o restaurante. Na manhã seguinte, Maria chegou mais cedo do que o habitual. Preparou café fresco, assou pães extras e revisou cada detalhe com atenção. Cada vez que a porta do restaurante abria, seu coração saltava. Cada cliente a fazia pensar: será que são os investidores de que Roberto falou? Por volta do horário do almoço, um grupo de pessoas bem vestidas entrou. Entre eles, Roberto estava irreconhecível, usava roupas elegantes, sua postura era confiante, mas seus olhos gentis continuavam os mesmos. Ele sorriu para Maria como se compartilhassem um segredo especial. Os investidores se sentaram em várias mesas e começaram a pedir diferentes itens do menu. Isso parece incrível, comentou um deles enquanto analisava as opções. Maria, embora nervosa, preparava cada prato com todo cuidado, como se cozinhasse para sua própria família. As palavras de sua avó ecoavam em sua mente: comida feita com amor sempre tem um sabor especial. Eles ficaram no restaurante por cerca de 2 horas, conversando em voz baixa enquanto experimentavam os pratos. Maria os observava de longe, vendo-os acenar com a cabeça em aprovação a cada mordida. Roberto, agora atuando como uma espécie de guia, caminhava pelo restaurante, apontando detalhes. É aqui que a mágica acontece, disse ele, gesticulando para as paredes e janelas com um sorriso. Os investidores tiravam notas e faziam ligações antes de finalmente se reunirem no balcão de Maria. Queremos investir no seu restaurante, anunciou um deles. Nosso plano é manter tudo o que você ama sobre este lugar, mas ajudá-lo a crescer. Gostaríamos de abrir 5 novas unidades em diferentes partes da cidade. As mudanças começaram rapidamente. Contrataram mais funcionários, permitindo que Maria finalmente descansasse um pouco. Mantiveram todas as suas receitas originais, pois, como um dos investidores afirmou, a sopa de frango da sua avó será o nosso prato principal. É a alma do negócio. Em apenas 6 meses, o restaurante de Maria se transformou. Eles expandiram para a loja ao lado, mantendo as cortinas xadrez que eram a marca registrada do lugar, mas dando um toque moderno ao restante do ambiente. Os clientes regulares continuaram vindo, satisfeitos ao ver que o sabor e o atendimento permaneciam os mesmos. Roberto assumiu o papel de conselheiro financeiro de Maria, guiando-a na compreensão dos contratos e das finanças. O pequeno restaurante que uma vez lutava para sobreviver agora era um ponto de referência na cidade, e Maria, finalmente, sentiu que seus sonhos estavam se tornando realidade. Robert nunca mencionava aquela noite chuvosa, mas, às vezes, enquanto tomava a sopa de Maria, ela percebia nele o mesmo sorriso tranquilo que vira naquela primeira visita. Agora, Maria finalmente podia comprar material escolar novo para seus filhos. Eles se mudaram para um apartamento melhor, mais próximo da escola. Tom e Sofia sentiam orgulho da mãe e, aos finais de semana, ajudavam no restaurante, aprendendo as receitas que Maria havia herdado de sua avó. 1 ano depois, as 5 novas unidades do restaurante estavam abertas, cada uma com as mesmas cortinas xadrez e o caloroso ambiente do original. Maria treinou pessoalmente todos os cozinheiros, garantindo que cada um aprendesse as receitas tradicionais e o valor de tratar os clientes como família.
Lembrem-se, ela dizia ao ensinar, cada cliente deve se sentir especial, como parte da nossa casa. O que mais tocava Maria era a oportunidade de ajudar outros. Ela se lembrava bem de suas próprias lutas e contratava pais solteiros, estudantes e pessoas em situação difícil. Todos recebiam uma chance, e, acima de tudo, ninguém saía do restaurante com fome. Aqui, ninguém passa necessidade, ela dizia à equipe. Mesmo que não possam pagar, alimentamos todos. Robert continuava frequentando o restaurante toda semana para sua sopa preferida. Sua bondade naquela noite chuvosa não era apenas sobre a comida, ele disse a Maria certa vez. Era sobre dignidade, sobre tratar as pessoas com respeito. Isso é o que faz de você e do seu restaurante algo tão especial. Maria pendurou o bilhete que Robert deixou naquela noite emoldurado em sua pequena sala no restaurante. Ele era um lembrete constante de como pequenos atos de compaixão podem transformar vidas de maneiras inesperadas. Sempre que olhava para ele, pensava não apenas em como sua vida mudou, mas em como ela ajudou a mudar tantas outras. Se você gostou desta história, toque no botão de curtir e inscreva-se no canal Vida e Destinos para mais histórias emocionantes como esta. Conte-nos nos comentários, com uma única palavra, como essa história fez você se sentir.